Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Agora vamos ao texto do Salmo 120, que é o texto do Salmo que nós usaremos na pregação dessa noite. Algumas Bíblias têm dois títulos aí em cima do Salmo, né? Um título em negrito, a minha edição está Contra as Más Línguas, e um título em itálico, Cântico de Romagem. Esse título em negrito é uma sugestão do editor da Bíblia, não faz parte do texto original, mas o título que está em itálico está no texto sagrado, no texto hebraico, faz parte da palavra de Deus. Então comecemos por ele. Cântico de Romagem. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar e vamos pedir a ajuda do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Deus, Salvador e Senhor, aquele que é a verdade, aquele que é justiça, e aquele que pela verdade anunciou a reconciliação de pecadores, e com justiça efetivou a reconciliação de pecadores com Deus por meio do sacrifício da cruz. Senhor, nós te louvamos e celebramos o Senhor, porque o Senhor é a fonte de todo o bem. O Senhor é a base de toda a verdade e justiça. Não há verdade e justiça fora do Senhor. Tudo que é verdadeiro procede de Ti. Tudo que é justo procede de Ti, Senhor. E nós te louvamos por isso. E mais uma vez, nós pedimos que o Senhor nos dirija a Sua voz ao nosso coração. Não deixa que fiquemos somente na leitura externa da Tua palavra e nem na pregação dessa palavra aos nossos ouvidos, mas por favor, Senhor, faz com que essas palavras desçam ao nosso coração. Mexe conosco, Senhor. Enche o nosso coração de confiança e de paz, porque só Tu, Senhor, pode fazer com que esta palavra, poderosa que é, anule nossas fraquezas e nos restabeleça o ânimo, nos leve ao arrependimento dos nossos pecados e falta de confiança no Senhor, que possamos abraçar o Senhor com santo zelo e confiança nas promessas do nosso Deus. Que o Senhor nos conceda a graça de, meditando nessa palavra, encontremos todo o consolo que a nossa alma precisa. Abençoa a Tua igreja que está reunida aqui, todos os que nos visitam. Abençoa as demais igrejas de Jesus Cristo espalhadas em todos os lugares e os púlpitos dessas igrejas onde o Evangelho de Cristo estiver sendo fielmente proclamado. Usa a verdade do Evangelho para operar no coração de pecadores, transformando o mais miserável dos homens em servos e filhos de Deus. Abençoa os pregadores em todos os lugares, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, quase desde o princípio do mundo, desde a queda, nós convivemos num mundo cheio de pecadores, onde muitas pessoas não têm o menor interesse pela paz, não querem saber de paz, não buscam a paz. E essas pessoas usam a mentira para destruir qualquer tentativa de promover a paz. Então, o coração dessas pessoas é dominado pela guerra, pela ira, pelo ódio. Como cristãos, é claro que em todas as circunstâncias da vida nós temos que orar a Deus e aprendemos que temos que entregar tudo nas mãos do nosso Deus. Mas há situações em que nós colocamos a situação diante de Deus e esperamos que Deus faça alguma coisa, porque já não nos resta nada que nós possamos fazer. Isso é mais ou menos o contexto desse Salmo 120. O salmista, alguns sugerem que era Davi, embora o Salmo não identifica, vinha sofrendo por causa de acusações injustas que ele estava sofrendo. Versículo 2: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora e das mentiras contra ele, que são comparadas com as setas agudas do valente e com as brasas vivas de zinco. Final do versículo 3 e o versículo 4. Mas o Salmo ainda nos fornece indicação de que, além dessa situação terrível que o salmista estava passando, sendo perseguido e maltratado, oprimido por esses mentirosos, há indicação de que há certos agravantes aqui. Essa situação pode ser ainda pior do que a gente imagina. Primeiro, porque o Salmo indica que esses sofrimentos não são coisas pontuais, mas esses sofrimentos marcam a vida do peregrino enquanto caminham por esse mundo até a Canaã celestial. Então isso não é simplesmente um acidentezinho de percurso. Sofrimentos marcam a trajetória cristã nessa vida até o final. Então, o salmista, no versículo 5, ele está consciente de que enquanto ele peregrina no meio de ímpios, ele não pode esperar outra coisa desses ímpios, senão essas atitudes, não meramente de indiferenças, mas ataques violentos contra a sua vida e contra a verdade. Nós também, como cristãos que peregrinamos no meio de ímpios, não podemos esperar outra coisa senão a hostilidade dos ímpios. E podemos esperar que durante a nossa trajetória, até o dia final, nós acumularemos sofrimentos em nossa vida. Lembre-se que o Salmo 120, ele recebe o título de Cântico de Romagem, dependendo da tradução, Cântico de Degraus, ou Cânticos de Subida, mais precisamente é a palavra aqui. Faz parte, é o primeiro dos salmos que compõem o grupo dos salmos de degraus, que vai até o Salmo 134, que provavelmente era um salmo que os judeus cantavam quando eles estavam peregrinando até Jerusalém. Então, é claro que ir para Jerusalém era a coisa mais esperada dos judeus, era o momento mais alegre do ano judaico. Eram as 5 grandes festas que os judeus realizavam em Jerusalém, para as quais eles saíam em família e em comboio e peregrinavam até Jerusalém. Temos salmos diversos que falam sobre essa peregrinação, como o Salmo 122 também. Da mesma maneira, nós, quando deixamos a nossa casa e viemos para o culto, nos juntamos aqui, de fato a gente
a gente percebe o quanto é gostoso, o quanto é animador, é renovador. Às vezes a gente estava em casa com aquele sentimento de desânimo, de pensando em talvez não vir ao culto, e quando a gente chega aqui e canta e ouve a pregação e acompanha as leituras bíblicas, fazemos orações e confissões, a gente sai daqui com aquele sentimento de: olha que eu nem queria vir para cá, como eu ia me arrepender se eu não tivesse vindo. De fato, na jornada cristã até o dia final, como peregrino desse mundo, nós temos momentos de grande alegria, como o momento quando nós deixamos a nossa casa e nos reunimos aqui como Igreja de Jesus Cristo. E temos também muitos outros momentos da nossa vida que são alegres, festivos, nascimento de filhos, casamento, tem tantas notícias alegres. Mas essas peregrinações de Israel ensinavam também a Israel que a nossa peregrinação aqui não era somente de alegria. Eles provariam em todo o tempo sofrimentos em meio à alegria. O Salmo 120 é até importante porque marca o momento da partida do peregrino que está caminhando para Jerusalém. Como é que ele diz que é a partida dele? Ele começa a trajetória dele dizendo: peregrino no meio de ímpios, como se fosse um peregrino em uma terra estranha. Portanto, irmãos e irmãs, nós devemos esperar que a vida cristã não seja marcada somente por gozo, alegria, festa. Com certeza, eu até diria que na maior parte do tempo a nossa vida é marcada por coisas boas, por momentos bons. Eu acho que se a gente fizer o cálculo do nosso dia e do número dos nossos dias, com certeza são muito mais numerosos os dias de alegria do que aqueles de tristezas. Nós nunca escapamos da tristeza, nunca. Faz parte da nossa peregrinação. O apóstolo Pedro falou de um modo consolador sobre isso aos crentes que estavam dispersos na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8 e 9, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esses sofrimentos marcam a vida dos nossos irmãos em todos os lugares, em todas as épocas. Nós não sofremos sozinhos. Nós não sofremos porque nós somos piores do que os nossos irmãos. Nós sofremos como crentes. E como o apóstolo Paulo nos ensinou, cumprimos em nós o que resta das aflições de Cristo. Nós não somos melhores do que o nosso Salvador, que sofreu por nós quando era inocente, enquanto nós estamos plenamente conscientes de que nós não sofremos senão pelos nossos próprios pecados. Então, o resumo nesse ponto é o seguinte, irmãos: quem não quiser sofrer por causa de Cristo, então não tome a sua cruz, não assuma o custo de seguir a Cristo. Você ainda vai continuar sofrendo, mas provavelmente você vai sofrer menos do que os crentes em alguns aspectos, porque você não precisará abrir mão de tantas coisas para seguir a Cristo, e nem precisará carregar o peso da cruz para seguir a Cristo. Mas também não espere que lá no final do caminho haverá um rei eterno esperando por você para dizer-lhe: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino está preparado para os vencedores. Por isso o apóstolo Pedro disse: resisti-lhe firmes na fé. Há um prêmio para o seu sofrimento. Há um prêmio para o seu sofrimento, irmãos e irmãs. Então, o sofrimento do salmista, pela perseguição dos que com a mentira estavam transformando a vida dele em um inferno, era agravado com a expectativa de que
ele poderia até ter alívios momentâneos desses sofrimentos, mas ele estava consciente de que enquanto ele fosse peregrino nesse mundo, ele ia sofrer as mesmas coisas. Então não há uma esperança de que de repente os sofrimentos acabem ainda nessa vida. O outro agravante para os sofrimentos durante a peregrinação do crente por esse mundo é que os ímpios que causam as maiores dores durante a nossa peregrinação são aqueles que estão mais próximos de nós. Note no versículo 5, quando ele diz: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Se você vai olhar para esses lugares aqui, esses lugares ficavam bem longe de Israel. Meseque na região mais da Síria e Mesopotâmia, e também Quedar. E Israel nunca foi levado para esses lugares. Por que ele está mencionando isso aqui? Na verdade, o salmista provavelmente está dentro de Israel, iniciando a sua jornada para Jerusalém, mas ele olha ao redor dele e o que ele vê entre os seus próprios irmãos são pessoas agindo como ímpios perversos. Como já mencionei, que alguns sugerem que o salmo é de Davi, porque alguns pontos aqui, embora a gente não pode fazer essa afirmação, porque o salmo não está identificando e relacionando diretamente o próprio salmo com esse episódio, mas alguns estão relacionando esse episódio com um homem chamado Doeg. 1 Samuel capítulo 21 e 22, você vai ver que era um homem da corte de Saul, na época que Davi também estava na corte de Saul, mas era um homem que estava causando muito males a Davi. Ele realmente estava criando uma situação muito difícil perante o rei, para que Davi não continuasse ali. É muito possível realmente que tenha sido esse o contexto, embora não temos como afirmar. Mas o ponto é que não é um estranho, não é ninguém de fora, é alguém do próprio meio que está fazendo isso. Realmente, como crentes, como cristãos nesse mundo, não se iluda não, irmãos. Você não está caminhando no meio de anjos, talvez anjos caídos. Como crentes, nós nos sentimos caminhando no meio de perversos ímpios, mesmo quando nós estamos ao lado de companheiros. Então, como um israelita, o salmista se sente como se ele estivesse lá em Meseque, no meio de ímpios pagãos, ou lá em Quedar. Então, às vezes, parentes, amigos, tristemente, temos que acrescentar isso, às vezes no meio dos nossos próprios irmãos em Cristo. Às vezes nós percebemos horrores, perversidades que, como o apóstolo Paulo vai dizer acerca daquele homem que estava se deitando com a mulher do próprio pai, perversidade que não se nomeia às vezes nem mesmo no meio dos ímpios. Isso é a igreja de Cristo, é a igreja peregrina. Temos que resistir, porque o diabo anda de redor de nós, procurando a quem destruirmos. Resistir-lhe firme na fé. Recorra ao Salvador Jesus Cristo. Busque o Senhor Jesus. Essas pessoas, sejam elas ímpias que estão lá no mundo, ou ímpias que estão em nosso meio, elas mostram que elas não têm paz no coração. Não têm paz no coração.
No íntimo, o que elas sentem, essa reação delas é, na verdade, uma resposta do juízo de Deus, que elas estão percebendo no íntimo do seu coração. Então, a falta de paz com o próprio Deus deixa essas pessoas desesperadas, perturbadas, agressivas, e impede que essas pessoas possam viver em paz com outras pessoas. Devemos orar por elas, porque se elas não se arrependerem e se elas não forem reconciliadas com Deus por meio do sangue de Cristo, elas irão para o inferno. Nesse salmo, a agressividade dessas pessoas é expressa principalmente por meio da mentira. Isso é interessante, porque de fato os efeitos da mentira chegam a ser piores do que o efeito, às vezes, de uma agressão física. Se você não morrer, pode se recuperar dela e daqui a pouco está completamente restaurado. Os efeitos da mentira, não. Quem não conhece aquela ilustração, né, de alguém que falou muito mal contra outra pessoa e depois se arrependeu e procurou a pessoa, e a pessoa ilustrou isso abrindo aquele travesseiro de penas e abrindo pela janela para mostrar para ele: será possível você recolher todas essas penas? Os danos são impossíveis de serem reparados. Mentira realmente cria uma situação insuportável de se viver. Às vezes muito pior do que dores que a gente pode remediar com um medicamento e aliviá-la. Os efeitos da mentira são muito mais difíceis de lidar. Às vezes nós não conseguimos, quando alguém está sofrendo muito por causa de uma situação onde ela está sendo afrontada, caluniada, desafiada, às vezes a gente não consegue perceber o quanto sofrimento essa pessoa está passando, até que a gente se coloque do lado dela e assista, como os amigos de Jó, que vieram a ele e ficaram lá 7 dias assistindo, sem ter coragem de dizer uma palavra, por causa do sofrimento daquele homem. Vocês passam por isso, quando você às vezes se depara com alguém na rua que está passando uma necessidade extrema, você se condói, né? Você não tinha esse sentimento antes de vê-lo, mas quando você vê, você se condói do sofrimento daquela pessoa. Às vezes é preciso colocar-se do lado delas para perceber o quanto elas estão sofrendo. Que a gente não seja tolo para olhar somente para as fraquezas e os pecados daquele irmão ou irmã que sofre, porque às vezes é muito mais fácil para nós olhar para a pessoa e dizer: é por causa dos pecados que está sofrendo. Que o seja. Às vezes é mesmo, tem pecados, com certeza tem. Nós nunca sofremos como inocentes, sofremos nossos próprios pecados. Mas o pecador precisa de socorro. Esse pecador precisa de socorro e de ajuda. Ele não precisa de mais um adversário para lhe acusar por causa dos seus pecados. O texto não identifica para nós qual é a mentira que o salmista está sofrendo, mas somente podemos concluir que se tratava de algo muito grave. Isso é suficiente para nós. Não importa para nós, se importasse o salmo nos diria. Não importa para nós exatamente o que era, importa saber que essa mentira realmente estava levando esse salmista a uma situação de desespero. Pode notar que o salmo não termina com uma conclusão, ele não termina com uma solução, não termina com uma resposta. No versículo 4, que aqui tem uma coisinha para ser dita, alguns comentaristas colocam o versículo 4 como o castigo que esse que tem uma língua enganadora, que é como seta aguda do valente, como brasa de zimbro.
Alguns colocam essa brasa, setas agudas do valente e brasa de zimbro como o juízo que vai recair sobre ele. Você vai... Porque o texto realmente não é tão claro assim nesse ponto aqui. Mas eu ainda estou, no meu trabalho, traduzindo isso aqui como uma frase apositiva que explica mais sobre o versículo 3, final do versículo 3. Que te será dado, o que te será acrescentado, ó língua enganadora? Isto é, seta aguda do valente, brasas vivas de zimbro, falando sobre a natureza agressiva, a natureza ofensiva e mortal desta língua enganadora, e que muitas vezes não está lucrando nada com isso. A sua maldade é fruto de um coração perverso mesmo, pervertido, que não consegue viver em paz com ninguém. E o versículo 7 reforça que o sofrimento por meio da mentira é muitas vezes muito pior do que o sofrimento causado por uma agressão física. O versículo 7, sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Qualquer tentativa de promover a paz é ofuscado e pisado e botado para baixo com mais belicismo, com mais guerra, com mais afronta, com mais mentira. Irmãos, é angustiante, viu? Pensar numa situação onde a pessoa está tentando desfazer a mentira com a verdade, mas ele é sufocado com mais mentiras. E quando recorre àqueles que deveriam agir com justiça para restabelecer a verdade, esse direito lhe é negado. Irmãos, é uma situação de impotência mesmo. É como se você tivesse amarrado, o perigo se aproximando de você e você querendo soltar para correr e você simplesmente não pode. É uma situação terrível, como também diz o Salmo 11, versículo 3, se forem destruídos os fundamentos, quem pode fazer o justo? De vez em quando a situação está muito ruim, mas enquanto a justiça ainda funciona, a verdade pode ser estabelecida. Se a justiça não funcionar, é uma desgraça. Justiça e verdade estão na base de qualquer sociedade, de qualquer família, de qualquer grupo que queira viver livremente. Sem esses fundamentos, o horror se estabelece. Não há a quem recorrer. A única solução é aquilo que o salmista está fazendo aqui. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Confio que Ele me ouve. Isso é a esperança do salmista. Orar, colocar a oração diante do Senhor e esperar confiantemente, porque não há nada que Ele possa fazer. Numa situação hipotética, irmãos, onde o governo é injusto e onde a justiça está aliada ao governo, você não escapa do governo e nem conta com a justiça. Seu CPF é bloqueado, suas contas não estão mais acessíveis, você não tem dinheiro, não consegue negociar, você não tem nada e não é nada além de alguém que está sendo caçado injustamente. Você não tem o que fazer. Você não tem para quem recorrer. Não tem para onde fugir. Só se aventurar por dentro das selvas aí. Oramos para que esse tipo de situação nunca chegue ao nosso país. E oramos para que, particularmente falando, nunca estejamos numa situação semelhante a essa. Porque é desesperador.
é desesperadora. Não fosse a confiança que o salmista tinha em Deus, é pedir a morte. Melhor do que cair na mão desses tiranos, desses mentirosos, desses ímpios, desses perversos. Pense no coração do justo numa situação dessa. Porque nós não queremos promover justiça por causa de nós. Nós queremos promover justiça para a glória de Deus. Porque a justiça fala sobre Deus e aponta para Deus. E quando a justiça não é feita, o nome de Deus é profanado, desprezado. O que vai fazer o justo? Somente Deus pode restabelecer a verdade e promover a paz no coração do justo. Só Deus pode fazer isso. Não adianta bater para lá e para cá e gritar desesperado. Tem momento que funciona. Enquanto a justiça ainda estiver funcionando, são recursos legítimos que nós podemos e devemos usar. Mas quando chega ao ponto de a justiça já ter sido quebrada, não adianta. Você vai ficar desesperado e vai sofrer muito mais. Enquanto você está lutando e vendo que quanto mais você fala de paz, mais eles teimam pela guerra. Ao crente importa, em primeiro lugar, estar em paz com Deus, não com o mundo. Irmãos, de nada adianta você estar em paz com o mundo inteiro se você está em guerra com Deus. Não adianta. É preferível ter o mundo todo contra nós, mas estarmos em paz com Deus, porque o mundo pode nos causar um dano temporário, mas nós seremos recebidos nos tabernáculos eternos pelo nosso Deus. Portanto, é preciso buscar a Cristo em primeiro lugar, pois foi Ele que conquistou o caminho da paz, da reconciliação com Deus. Foi Cristo, pelo sangue da cruz, conforme diz Colossenses 1:20, que conquistou para nós um lugar junto ao Pai, promovendo a reconciliação entre pecadores e Deus. Cristo é a verdade. Cristo é a justiça. Fora de Deus não existe verdade e não existe justiça. Portanto, como crentes, busquemos em primeiro lugar a paz com Deus por meio do sangue de Cristo, mesmo que durante essa vida nós experimentemos os mesmos sofrimentos, se não maiores do que a Irmandade tem experimentado durante todos os séculos e em todos os lugares. E nos achemos dignos de, juntamente com os demais santos, sofrermos pela causa de Cristo. Essa é a nossa cruz. Esse é o custo de seguir ao nosso Salvador Jesus. Irmãos, se estamos reconciliados com Deus, então o nosso coração está em paz. Mesmo que os perversos ímpios, com as suas mentiras e ataques, avancem contra nós e nos atinjam de maneiras, às vezes, as mais terríveis, o crente ainda pode gozar paz no coração. Enquanto externamente sofre, no coração ele goza paz. Esse milagre só Deus pode fazer. Portanto, busquemos ao Senhor, porque reconciliados com Ele pelo sangue de Cristo, Ele nos concederá a graça necessária para sofrermos e enfrentarmos os sofrimentos dessa vida. E ainda tem mais, irmãos, porque se de fato o nosso coração transborda de paz, o efeito será o inverso.
Porque essas pessoas são violentas, agressivas, porque o seu coração não tem paz. Tudo que há no seu coração é guerra, é violência. Por isso eles avançam contra os outros, porque eles mesmos não desfrutam dessa paz e provam do horror do juízo de Deus que está sobre eles. Nós provamos paz. Se essa paz abunda no nosso coração, ela transborda e alcança outros. Podemos levar a paz para outras pessoas, podemos ganhar outras pessoas com essa paz. Mas se alguém recusa essa paz, até o pó do nosso sapato vai ser batido sobre eles, e sobre eles permanecerá a ira de Deus, enquanto não se arrependerem. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.